John Searle e o problema mente-corpo. Isso é tirado do artigo de Searle Why I'm Not a Property Dualist. John Searle tentou dissolver o problema mente-corpo. Nós vamos aqui considerar como ele tentou fazer isso. Para Searle, os estados de consciência são causados por estados cerebrais e causam os estados cerebrais, mas não são nada mais do que estados cerebrais acessados em primeira pessoa. Essa é a teoria dele. A objeção feita a Searle é de que, com isso, ele está aceitando o dualismo de propriedades. Mas Searle pensa que o dualismo de propriedades, tal como tem sido apresentado, é incorreto. Mas o que é o dualismo de propriedades? Para o dualismo de propriedades, estados mentais são propriedades emergentes do cérebro. Assim como da matéria emergiu a vida, da vida emergiu a consciência, a mente, que dela continua a depender. Se desaparecer a vida, desaparece a consciência. Ok. Essa é a noção de emergência, uma noção bastante científica, aceitável. Só que os dualistas de propriedade vão além. Para eles, a evolução produziu um resultado emergente radical, que são os estados mentais. Esses estados estão acima e além das suas causas físicas, Haskell. Esses estados são ontologicamente independentes. Eles são constituintes básicos da realidade, para Chalmers. Eles são tal como cargas elétricas interagindo causalmente com as propriedades físicas do cérebro. É desse viés místico, metafísico, que Searle discorda. Ele discorda da ideia do dualismo de propriedades, de que a propriedade mental é emergente no sentido de estar acima e além das propriedades físicas, ou que estas assim lhe dão surgimento. Para o dualista de propriedades, de Searle, a propriedade mental é como o vapor da água fervendo, melhor ainda, como a crosta do bolo que está acima e sobre o bolo. Daí surge um problema insuperável. Ou a consciência, a crosta, causa coisas físicas, mas não sabemos como isso é possível, porque é uma forma dualista de causação, ou ela não causa nada, e nesse caso nós caímos num problema pior, que é o do epifenomenalismo. A consciência está lá, recebe algo sobre o mundo, informações, mas não tem nenhum poder causal. Para Searle, a consciência é um estado do cérebro, não é uma crosta. Ela é um estado do cérebro, assim como um estado do bolo. Ela não é algo adicionado ao que se passa ao cérebro. E ele defende que o cérebro causa a consciência do mesmo modo que a constituição molecular dessa mesa ou desse computador causa a sua solidez. Que o cérebro produz a consciência como o estômago produz a digestão, pensa ele. Mas a digestão, pensa ele, não é algo diverso, acima e além do que se passa no estômago. Mas embora a consciência seja, pensa ele, causalmente redutível a um processo cerebral, ela é um estado do cérebro, ela não é ontologicamente redutível a um processo cerebral, pois ela tem uma ontologia de primeira pessoa, psicológica, um acesso subjetivo, enquanto que o mundo físico, os estados cerebrais correspondentes, possuem uma ontologia de terceira pessoa. Elas têm um acesso físico intersubjetivo. Segundo Searle, o erro do dualista de propriedade está em pensar em que, porque a consciência é ontologicamente irredutível a um processo cerebral, ela deve ser também causalmente irredutível, devendo ter poderes causais sobre o cérebro, o que irá levar ao interacionismo. Nesse caso, pensa ele,
é melhor voltarmos ao dualismo cartesiano, que tinha uma solução óbvia para a relação mente-corpo, uma relação interacionista. A posição de Searle é interessante, mas há ao menos dois problemas com ela. Primeiro, existe uma relação causal bottom-up. Nós descrevemos causação como uma relação causal do macro para o macro. Por exemplo, o riscar do fósforo causa o fogo. Tudo isso é visível. Também descrevemos do micro para o micro. O aumento da energia cinética das moléculas no momento que eu risco o fósforo, o aumento da energia cinética das moléculas de pólvora na cabeça do palito das moléculas faz com que elas reajam com o oxigênio do ar, produzindo a combustão. Isso é do micro para o micro, pode ser descrito do micro para o micro. Ora, nós também podemos fazer descrições transversais, do micro para o macro em sequência, um depois do outro. O aumento da energia cinética, isso é do macro do micro para o macro, o aumento da energia cinética causou o acender do fósforo, macro. Também do macro para o micro em sequência, temporalmente. O riscar do fósforo, macro, causou a combustão das moléculas, a associação das moléculas, ou seja, como for que nós venhamos a descrever isso. Mas, do micro para o macro, simultaneamente, como pensa Searle quando fala que as moléculas causam a dureza da mesa, isso não existe. Isso só existe metaforicamente. Melhor dizendo, a estrutura micro constitui a estrutura macro. A estrutura molecular da mesa constitui a sua solidez. Então aí é um problema, mas é um problema meramente terminológico, pode ser considerado assim. O segundo problema é mais difícil. Se a consciência é ontologicamente distinta, por que não é essa uma forma sutil de dualismo de propriedade? Seria melhor admitir que os estados mentais não são ontologicamente distintos dos estados neurocerebrais, mas que temos acesso a eles de modos diversos. No primeiro caso, psicologicamente, em primeira pessoa, e no segundo caso, fisicamente, em terceira pessoa. Mas isso não é suficiente para torná-los ontologicamente distintos, do mesmo modo que a esfericidade de uma bola de tênis, quando acessada pelo tato, não se torna ontologicamente distinta da sua esfericidade acessada pelo sentido da visão. Assim, a diferença de modo de acesso psicológico ou físico em primeira pessoa ou terceira pessoa não seria suficiente para uma diferenciação ontológica. Ainda que pode-se, a favor de Searle, falar de um problema terminológico.